Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos. Vai ser rapidinho, prometo. Ninguém vai assustar vocês não, tá? Fechem os seus olhos. Respira fundo. Tira toda a ansiedade, toda a agitação. Vamos nos preparar para a palavra do Senhor. Continue com os olhos fechados. Eu gostaria que vocês imaginassem uma mulher caminhando por uma estrada empoeirada. Essa mulher, ela está deixando a sua terra para trás. Ela deixa a sua família, ela deixa todos que ela conhece, ela deixa a sua história, os seus amigos. Ela não sabe como será o seu futuro. Ela não sabe se terá casa ou comida. Ela só sabe de uma coisa. Ela sabe que ela decidiu seguir o Deus da sua sogra. Essa mulher, ela se chama Ruth. Ruth não imaginava que seu nome seria lembrado por gerações. Ela também não imaginava que aquela caminhada mudaria a sua história para sempre. Ruth não sabia que faria parte da linhagem do rei Davi e do nosso Salvador Jesus Cristo. Podem abrir os seus olhos. Hoje Deus colocou em meu coração para que eu estivesse ministrando sobre Ruth. Ruth, uma mulher virtuosa, uma mulher obediente, forte e corajosa. Abre para mim, por gentileza, filho. O livro de Ruth está aberto? Amém. O livro de Ruth, ele tem 4 capítulos. Acho que ele é o menor livro da Bíblia. É, pastor? Menor? Não. Estou equivocado então, gente. Mas ele é um dos menores. Ele só tem 4 capítulos. Ele é bem pequeno. E é uma história muito bonita. Eu vou ler o capítulo 1. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz.
e lhe disseram: não, iremos contigo até o teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Volta aqui rapidinho esse versículo, por favor. Olha que forte. Olha o que Noemi fala. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Imagine a dor daquela mulher, ter perdido o marido, depois perder os 2 filhos. Imagine a situação dela. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Sobe aí. Amém? O livro de Ruth, ele acontece num período muito difícil de Israel, descrito no tempo de Juízes, quando a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E mesmo em um tempo de crise espiritual, Deus levanta a história de uma mulher estrangeira para mostrar que Ele ainda escreve histórias de redenção. Amém? A história ela começa lá, como nós lemos, né, com 3 mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. Elas perderam seus maridos, ficaram desamparadas, sem proteção, sem recursos, sem futuro. Totalmente amarga, como era. Como Noemi, ela mesma pediu, né? Não me chame mais Noemi, me chame de Mara. Ela tinha uma amargura muito grande dentro do coração por tudo que ela havia passado. Mas aquilo que parecia o fim da história, na verdade, era o começo do plano de Deus. O livro de Ruth, ele nos ensina 4 lições para a nossa vida. A primeira lição
que está lá no primeiro capítulo, que nós lemos agora, ele fala sobre fidelidade que não depende das crises. Ali fala de uma nora que foi fiel à sua sogra, mesmo sabendo que de repente ela nem casaria mais, porque a sogra não tinha mais o que oferecer para ela, tanto que ela faz. Ela fala, vai, volta para sua terra, para o seu povo, e lá vai se casar novamente, vai ser sua família, porque elas não tiveram filhos, então a linhagem acabaria ali. Elas não tinham mais o que fazer. E quando Noemi ela decide voltar para Belém, liberando as suas noras, Orfa volta. Ela fala, o quê? Eu vou com ela? Não vou nada. Vou fazer o quê do lado dela? Não tem nada para me oferecer. Mas Ruth não, Ruth era diferente. Ruth era uma mulher que tinha uma grande fé. Ela era determinada. E ela sabia que Deus podia mudar aquela história. Ela tomou a decisão e foi. No capítulo 11:16 ela declara: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Gente, imagina, Ruth, ela não acreditava em Deus. Ela tinha os deuses dela, ela era moabita. Ela era de Israel, ela era moabita, ela não acreditava no nosso Deus. Mas ela declarou lá no capítulo 11:16: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, naquele momento, ela não estava fazendo apenas uma escolha de seguir a sogra dela. Ela estava fazendo uma escolha de seguir o nosso Deus. E eu tenho certeza que ela fez. Ela tomou a melhor decisão, foi a escolha certa. Ela abriu mão da sua terra, abriu mão da sua cultura, do seu passado, da sua segurança. Tudo isso para viver algo novo com Deus. Muitas pessoas seguem a Deus quando está tudo bem. É comum a gente ver isso, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, bom, obrigada aí, Deus. Mas e quando você está passando pelo deserto, você está passando pela prova? Elas perderam tudo. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, depois as noras perderam os maridos, né? Sucessivamente. E elas foram embora, porque elas estavam vendo a dificuldade. Ela poderia simplesmente ter voltado para a casa dela, para a família dela, e ter seguido a vida, porque estava difícil. Mas não, ela escolheu servir o nosso Deus, mesmo diante das dificuldades. Fidelidade verdadeira aparece quando tudo está difícil. Porque quando tudo está bem, servir a Deus, é legal, hein? Tá tudo certo, vou na igreja, tá tudo lindo. Mas e quando a prova vem? Que a força não vem? Tem dias que a gente não quer levantar da cama, fala, Jesus, só a tua graça. E aí é a palavra-chave, a frase-chave que a gente tem que falar: Senhor, só a tua graça, me ajuda a levantar, me ajuda a sair desse cenário. Porque Deus, Ele é um Deus que muda cenários, que muda histórias. Nesse capítulo, Ruth nos ensina que a fidelidade a Deus precisa ser maior que as circunstâncias. A segunda lição que nós aprendemos no livro de Ruth, lá no capítulo 2, que eu não li, mas que vocês tenham aí a curiosidade de ler, gente, o livro de Ruth é lindo. É lindo demais. Parece até uma história de romance, né? Alguns pregadores, eles dão ênfase, ao casamento de Ruth com Boaz. Mas eu quis trazer mais essa parte da fidelidade de Ruth mesmo. Então, no capítulo 2, Deus honra quem tem coração humilde. Essa é a lição. No capítulo 2 conta que quando elas chegaram em Belém, Ruth ela foi trabalhar recolhendo espigas. Porque lá no final do capítulo 1 fala que elas chegaram no tempo da cevada, da colheita da cevada. Então, naquela época, havia uma lei de misericórdia em Israel. O que é essa lei de misericórdia? Essa lei de misericórdia era que os donos dos campos, eles deixavam espigas para as pessoas pobres recolherem. Então, tinham os trabalhadores, eles recolhiam as espigas, mas eles iam deixando algumas para aquelas pessoas necessitadas. Essa era uma lei de misericórdia naquela época em Israel. E a Ruth, ela foi trabalhar nesses campos. Ela era pobre, e ela foi recolher as espigas. Ruth, ela não reclamava e ela não se vitimizava. Ela poderia falar assim:
Ai, eu vou levantar cedo, pegar essa briga lá, todo mundo vai saber que eu sou pobre e tô pegando uns restos. Podia se vitimizar. Poderia, de repente, correr para outra pessoa e falar assim, me ajuda, me dá aí um bocado de grãos, sei lá, algo do tipo. Mas ela optou por ir trabalhar. Ela levantava, ela trabalhava, nunca reclamava. Ela tinha um coração humilde. E a Bíblia diz algo muito interessante no capítulo 2, que é: por acaso entrou no campo de Boaz. Gente, nós que somos cristãos de verdade, nós acreditamos em acaso? Não, né? Nós acreditamos em propósito. Pelo menos eu não acredito em acaso. Foi por acaso? Não foi por acaso, foi em propósito. Não foi um acaso, foi providência. Boaz, um homem de caráter, começa a perceber algo diferente em Ruth. Lá no capítulo 2:11, eu vou ler com vocês. Quem quiser abrir aí a Bíblia, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 11. Gente, eu esqueci a minha Bíblia em casa, saí correndo. Diz assim, respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Então, quando ele fala assim, já me contaram tudo o que você fez por sua sogra, ali entre linhas ele está dizendo assim, Deus vê tudo e mais um pouco. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Às vezes a gente acha que Deus não está olhando pra gente, mas ele está. Então, quando Ruth, ela entra nos campos de Boaz, Deus, ele já estava ali, montando todo o cenário. Vocês vão entender o porquê depois. Quem é Boaz? Deus vê o que ninguém vê. Ele vê a nossa fidelidade, o nosso caráter, a nossa humildade, nossas atitudes no secreto. E no tempo certo, Ele nos honra publicamente. Não pense que Deus não está te olhando. Ainda que pareça, Ele te vê e Ele te ouve todos os dias. A terceira lição que Ruth nos ensina está lá no capítulo 3. A lição é: Deus trabalha nos bastidores. Noemi percebe que Boaz poderia ser o resgatador da família. Ou em algumas versões fala o redentor. E isso já estava sendo ligado a Cristo lá na frente, muito tempo depois. Na cultura judaica existia o redentor ou resgatador, como vocês preferirem. Como assim, pastora? Quando a mulher ela ficava viúva lá naquela época, alguém da família ela redimia a herança e protegia a viúva casando-se com ela para que ela desse continuidade à linhagem. Então era um primo do marido, um tio do marido, alguém da família do esposo teria que casar com essa mulher para que eles pudessem ter filhos e dar continuidade na linhagem. E Boaz, ele tinha esse papel, porque ele era parente do falecido marido de Ruth. Só que antes dele, tinha uma pessoa. Então, assim, ele já estava disposto, Deus já havia falado com ele, ele já estava disposto a assumir esse papel. Só que antes ele teria que ter o aval daquela pessoa que estava na frente. Eu não sei dizer com clareza ou com certeza se é o grau de parentesco. Eu não sei, vou ficar devendo aqui para vocês agora se é o grau de parentesco. Mas tinha uma pessoa lá que tinha que abrir mão ou se casar com ela e ele perderia a vez. Então nós vemos o que no capítulo 3? Que enquanto Ruth vivia a fidelidade diária,
Deus organizava os detalhes da história dela. Aquilo que parecia sobrevivência, que era ela todo dia lá pegando as espigas de milho para sobreviver, na verdade era um cenário que Deus já estava ali, trabalhando no propósito. Estava já se tornando um propósito que ela nem imaginava. E muitas vezes aqui a gente acha que Deus esqueceu da nossa história, Deus não ouve mais a minha oração, Deus não fala comigo, não usa ninguém, não ouve a minha oração, eu choro, Deus não me vê. Gente, foi como aquele vídeo que eu passei aqui. Deus, Ele está sempre ali, esperando que a gente fale com Ele, que a gente chame Ele, que a gente grite por Ele. E faça tudo com o coração voltado para Ele. Porque Ruth ali, ela não murmurou. Por mais difícil que fosse a situação, ela não murmurou, não reclamou. Ela só fez. Fez o quê? Ela ajudou a sogra dela. Porque Ruth, ela pensou o quê? A minha sogra já é idosa. Vou chamar minha sogra para ir trabalhar comigo, para encarregar peso sozinha? Não. Fica aí, sogra, fica aí, descansa, faz a comidinha. Eu vou atrás do nosso sustento. E Deus fez o quê? Olha, mulher virtuosa, vou honrar. Eu vou preparar um bom homem, um bom casamento e vou restaurar a família dela. Amém? Deus, Ele move pessoas, Ele abre portas, Ele organiza encontros. Olha isso, Ele organiza encontros. A palavra diz que por acaso ela entrou no campo de Boaz, mas não foi por acaso. Foi o Senhor que direcionou ela para aquele lugar. Deus muda cenários. E a quarta lição que Ruth nos ensina essa noite é que Deus transforma finais amargos em histórias de redenção, que está lá no capítulo 4. No capítulo 4, Boaz decide se casar com Ruth e resgatar a família. E aquela mulher que chegou em Belém como estrangeira, viúva e pobre, se tornou parte da história de Israel. Olha que coisa linda, gente. Ela era uma estrangeira, ela era moabita. Na verdade, os moabitas, eles eram inimigos dos judeus. Mas Deus falou, um dia a minha palavra alcançará gerações. Deus não faz acepção de pessoas. Por mais que eles fossem de povos diferentes, Deus falou, eu vou unir esse daqui com esse daqui, e grande coisa eu farei. Ruth teve um filho chamado Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. E rei Davi, tempos depois, de linhagem, nasceu Cristo. Olha que coisa linda. Deus pegou uma estrangeira que não tinha nada, não tinha família, não tinha casa, não tinha comida, não tinha nada. Mas ela tinha um coração generoso. Ela tinha uma fidelidade com Cristo, que nem era o Deus dela antes disso. Ela falou, eu vou servir o seu Deus. E ela foi fiel ao nosso Deus. E Deus faz o quê? Você é uma estrangeira, mas não tem problema, porque para mim não importa. Não importa se você é do time A ou você é do time B. Eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida. Pegou ela, levou lá para outro lugar e transformou todo aquele cenário. E isso Deus faz, Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Então, Ruth, ela faz parte da genealogia de Cristo. Olha que coisa linda. Ruth é uma mulher muito importante dentro da palavra do Senhor. Ela tem um papel fundamental dentro da Bíblia. Ruth entrou na linhagem do nosso Salvador. Então, Deus, o que Ele faz? Pega histórias improváveis e transforma em propósitos eternos. A história de Ruth, ela nos ensina coisas poderosas. Eu listei aqui 3 coisas que foi extraído da história de Ruth.
para vocês guardarem aí no coração de vocês. Fidelidade atrai favor de Deus. Deus trabalha mesmo quando não vemos. E histórias improváveis podem se tornar histórias de propósitos. Amém? Talvez aqui hoje tenha alguém que esteja vivendo um capítulo parecido com o início da nossa história lá, na história de Ruth. Um cenário de perdas, incertezas, dores e de recomeços. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. Deus, Ele ainda está escrevendo a história de cada um de vocês. Assim como Ele está escrevendo a minha também. Dia após dia. Quem permanece fiel nos capítulos difíceis, verá Deus escrever finais de redenção. Talvez aqui hoje tenham Ruths que estão recomeçando, estão enfrentando desafios nas famílias, que estão passando por perdas. Essa semana mesmo fomos ao velório de uma amiga querida. Não é fácil perder alguém. Imagine Ruth. Ela perdeu o sogro, depois ela perdeu o cunhado, depois ela perdeu o marido. Eu quero que vocês saibam que Deus vê a fidelidade nas pequenas atitudes. Continuem sendo fiéis a Cristo. Deus, Ele vê tudo que vocês fazem no secreto. E no momento oportuno Ele vai amar vocês em público. Não que eu esteja falando aqui que tem que ter reconhecimento, não é isso. Mas Deus, Ele honra. Eu sou prova viva disso. Se eu tivesse parado para olhar as circunstâncias da minha vida, por situações amargas que eu passei, eu teria desistido. Inclusive hoje eu coloquei um louvor, pedi para colocar um louvor aqui hoje, que é por causa dele. Aquele louvor ele mexe profundamente comigo, porque no momento que eu estava passando por um deserto, eu tinha saído de um ministério e fui visitar uma igreja. Eu não tinha ido, já fazia um tempo que eu tinha saído do ministério, eu estava cultuando em casa, eu não estava indo em igreja nenhuma. E estava orando, porque Senhor, me direciona para uma igreja, né? Nos mostre para onde o Senhor quer nos levar. Não saí visitando um monte de igreja. E aí, um dia, eu resolvi visitar essa igreja através de uma conhecida. E quando eu lembro que a gente até chegou um pouquinho atrasado, porque era um lugar longe. E quando eu desci do carro, eu ouvi esse louvor. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele. Gente, minha voz é péssima, né? Ainda mais é o poder de garganta. É por causa dele. Sempre será por causa dele. Eu não vou desistir. É por causa dele, tem que ser por causa dele. Ele é o único que pode mudar a nossa história. Não adianta a gente gritar para o mundo que a gente está passando, as dificuldades. Nós temos que gritar para aquele que tem o socorro para nos dar. Aquele que vai te dar tudo o que você precisa. Porque Ele é o único suficiente. Se você tem a Cristo, você tem tudo. A gente vê por aí, vou sair um pouquinho aqui da mensagem para falar para vocês algo que o Espírito Santo conduz ao meu coração. A gente vê por aí pessoas que têm tudo. Tem um carro do ano, trocar de carro todo ano, tem carrão, tem uma conta gorda lá, um saldo de 5 números lá. Ô Jesus, quem sabe um dia, né? Eu recebo. As pessoas vivem ostentando nas redes sociais, que viaja para Dubai, para não sei aonde. Mas muitas delas não têm saúde. Muitas delas não têm um casamento saudável. Os filhos são usuários de drogas, que é o que a gente mais vê por aí. São os filhinhos de papai. Estudam nas melhores escolas, faculdades, os pais dão de tudo
Mas eles acham que ainda não é o suficiente. Faz o quê? Cai no mundo da droga, vai beber, atropela as pessoas. E, gente, isso não é ter tudo, isso não é felicidade. É bom ter dinheiro? É bom. Mas o dinheiro, ele não compra o preço que foi pago lá na cruz, que é a nossa salvação. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, gente, de verdade. Eu saí da mensagem. Mas é o que Deus pediu para que eu falasse. Viver uma vida de luxo, de ostentação, de curtidas nas redes sociais. Isso não vai te levar para o céu. Só existe um caminho que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se eu não tenho Cristo ali, não caminho o caminho de Cristo, vivo uma vida desregrada, aí eu vou na igreja de vez em quando. Vou no domingo. Ah, tá bom, já vou no domingo, né? Aí eu oro na igreja. Pra que eu vou orar em casa? E gente, vou falar uma coisa pra vocês. Antes da palavra bater em vocês, bate em mim também. Tá? Então não é direcional pra ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou falando aquilo que o Espírito Santo me conduz para falar. Porque a minha oração é: Senhor, não deixa eu falar nada que não seja da tua vontade, Pai. Usa a minha boca para falar aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo. Então eu não vou me calar. Se o Senhor está dizendo isso, eu vou falar. Só existe um caminho. O tempo está se acabando, gente. Ah, mas eu ouço lá desde a época da minha avó que Jesus está voltando e Jesus nunca voltou. Ok, mas uma hora ele vem. E ele vem como um ladrão. Você fica esperando um ladrão entrar na sua casa? Você fica lá sentado no sofá falando assim: hoje eu vou ficar aqui porque eu vou ver se vai vir um ladrão. Não, gente. Você deita e dorme. E confia lá na sua câmera, se você tiver, né? Claro que a gente confia em Deus. Mas a palavra diz que Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados, porque quando ele vier, é beijo até logo. Eu não sou ninguém para julgar aqui e falar: você vai, você vai, você vai. Não, você não vai. Aquele também, não, jamais. Não cabe a mim. A minha obrigação como pastora, como amiga de vocês, é falar a verdade, é conduzir. Olha, existem dois caminhos, tem esse e tem esse. Você escolhe qual você quer. Esse daqui, a porta ela é mais estreita. É difícil. Gente, servir ao Senhor não é fácil. Se fosse fácil, a igreja estava cheia. O caminho do Senhor é renúncia, é deixar para trás tudo aquilo que muitas vezes nos satisfaz, mas nos satisfaz de uma maneira momentânea. Isso é ilusão. Muitas vezes você está iludida de que você é feliz, de que você tem tudo o que você quer. É mentira. Isso é mentira. O caminho largo é aquele caminho que deixa você fazer o que você quiser. Aí você acha que está certo. Eu posso ir por aqui, é mais fácil, eu vou aqui mesmo. Depois eu peço perdão para Deus e está tudo certo. E vou subir também. Será que é assim? Não é o que está escrito aqui. Não é o que está escrito. Mas amém, gente. Vou voltar aqui para a palavra. Meu Deus. Desculpa, gente. Eu só falei o que Deus pediu. Saibam que Deus vê a fidelidade nas pequenas atitudes. Ele vê quando você ora pelos seus filhos e quando você não ora. Ele vê que mesmo diante da dificuldade você não desiste da sua família. Não é fácil, mas você precisa continuar. Continue. Alguém que já assistiu o filme da Dory? Procurando Dory? É uma peixinha que tem... Ela tem... Como fala, gente? Amnésia... Como que é? Perda de memória recente. Perca de memória recente. Eu acho que eu tenho também, porque eu esqueci já.
perca de memória recente. Então ela é uma peixinha que ela esquece. Ela falou com você assim, oi, tudo bem? Aí ela, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ela esqueceu o que ela falou. Ela tem perca de memória recente. Só que a mãe dela ensinou uma musiquinha pra ela não se perder. Ela se perdeu, tudo bem, ela se perdeu. Mas ela gravou aquela musiquinha. Continue a nadar, pra ela encontrar o caminho de volta pra casa. Então assim é com o Senhor. Não desistam. Continuem a nadar. Somos peixinhos, não somos? Né? O Senhor é nosso pescador, né? O Senhor, Ele vê que mesmo cansada, você continua servindo. Aqui eu estou falando mesmo cansada, mas aqui nós estamos num culto de família, então eu falo para vocês homens também, que vocês, mesmo que vocês sejam cansados, não desista da sua família, não desista do seu trabalho, seja luz, seja bênção, abençoe as pessoas. Não se estressem no trânsito. A gente tem vivido dias caóticos. A gente liga a televisão e só vê tragédias. Sabe? As pessoas matando outras pessoas por nada. Essa semana eu vi até... Essa semana não assisti muito televisão, mas no começo da semana eu vi uma notícia de que a menina estava num ponto de ônibus. Aí ela olhou para outra. A menina não gostou. E aí, quando elas entraram no ônibus, aí começou uma provocação com elas se agrediram. Aí ela falou assim, eu não gosto que olhem pra mim. Cara, se você não gosta que ninguém te olhe, não sai de casa. Agora você vai sair agredindo as pessoas gratuitamente? Isso não é normal. São pessoas que precisam ser cuidadas. Entende? São pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm o amor de Jesus na sua vida. E eu não posso julgar, falar, ai, é louca. Não, ela é uma pessoa que precisa ser tratada. Porque diante de qualquer situação, eu tenho que pensar assim, no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus falaria? Entende? E aí a menina mordeu o nariz da outra, assim, ó, arrancou um pedaço. Ela vai ter que fazer uma reparação cirúrgica, porque arrancou um pedaço. E aí depois, quando apareceu a notícia, aí outras pessoas começaram a falar que já foram agredidas por essa mesma menina, que ela não gosta que olhe pra ela. Tá andando na rua, se alguém olhar pra ela, já era. Ela vai pra cima. Precisa ser tratado. Nós não podemos julgar. Então, continue a nadar. Deus, Ele olha para você que continua confiando mesmo quando você não tem resposta nenhuma. Sabe aquela oração que você faz em secreto? Fala, Senhor, fala comigo. Senhor, me dá luz. Senhor, me responde. Senhor, usa alguém. Senhor, faz sinal de fumaça. Eu preciso saber, entender o que está acontecendo. E Deus olha lá de cima e fala assim, filha, não é a hora. Continua. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque na hora certa Ele vai se manifestar. Na hora certa Ele vai fazer, Ele vai te responder. Ele não está de olhos fechados. Ele continua te vendo. Lá no capítulo 1, versículo 20, Noemi diz assim, coloca para mim, por favor. Capítulo 1, versículo 20. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Gente, ela se tornou uma mulher amarga. Tanta dificuldade que a vida foi, dando pra... Tantas cacetadas que ela tomou da vida. Ela falou, não quero mais me chamar Noemi. Meu nome é Mara, que significa amargura. Olha só, ela pediu para ser chamada de amarga, porque ela acreditava que Deus não olhava mais para ela. Ela estava marcada pela dor, mas no final, algo lindo acontece. Lá no capítulo 4, versículo 14, põe para mim, por favor. Capítulo 4, versículo 14.
Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Lá no começo, quando elas chegam em Belém, as mulheres ficam assim: não é essa Noemi? Sabe aquelas coisas das Maria Fifi? Tá entrando numa cidade, eu consigo imaginar a cena, né? Às vezes dou uma mergulhada assim na Bíblia e fico parafraseando, né? Fico assim: meu Deus, será que é assim? Imagina aquela estrada de terra, as duas cansadas, dias de caminhada, porque naquela época não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha Uber. Hoje em dia tudo é Uber, né? Eu sou uma dessas, tudo eu vou de Uber, né? Quando o marido não pode levar, eu vou de Uber, porque eu não sei dirigir. Era carroça? Nem carroça tinha, Vi. Tinha algumas pessoas naquela época, elas tinham jumentos, né, para carregar as cargas. E às vezes algumas mulheres andavam, mas assim, era mais para carga mesmo. Mas era tudo a pé. Então você imagina elas andando léguas e léguas, cansadas, com fome, sem banho, sem ter onde repousar a cabeça num lugar confortável, correndo perigo, porque naquela época tinha muitos assaltantes no meio do caminho. Era perigoso, porque elas estavam somente duas mulheres. Olha o perigo que elas correram. Mas Deus guardou, porque Ele tinha um propósito. E aí, quando elas estão chegando na cidade de Belém, as mulheres ficam assim: não, veja, não é essa Noemi? Saiu daqui de Tossa, tá voltando pobre. Olha lá, vai catar espigas. Sempre tem alguém que olha torto para você. Mas não importa, porque você tem que se preocupar como que o céu tem olhado para você. O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam. Isso é o problema delas. Elas não calçam os seus sapatos. Os sapatos que muitas vezes apertam ali, ó. É difícil a caminhada. Mas vocês têm que continuar firme. E aí, lembrando disso, quando o bebê nasce, essas mulheres, elas colocam o bebê no colo de Noemi. E aí elas falam, né? Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Na verdade, ninguém nem sabia, né? Que, na verdade, Ruth ia se tornar da linhagem de Jesus Cristo lá na frente. Deus, ele só estava ali escrevendo a história. E aquilo que começou com tristeza termina com vida nos braços. Porque esse é o Deus que servimos. Um Deus que transforma lágrimas em alegria e perdas em propósitos. Histórias quebradas em histórias restauradas. Pode ser que aqui tenha alguém pensando que a sua história terminou em dor. E eu quero te falar mais uma vez, Deus continua escrevendo a história de cada um de vocês. Não se esqueçam. Quando Deus escreve a história, o último capítulo sempre será de redenção. Ruth chegou em Belém como viúva estrangeira, mas saiu da história como parte da linhagem do Salvador. Deus, ele pega histórias improváveis e transforma em eternidade. E assim como Ruth se colocou aos pés de Boaz, lá no capítulo 3:8, eu não vou ler com vocês que eu estou estourando o tempo, o pastor vai cortar meu pescoço. Assim como Ruth se colocou aos pés de Boaz e encontrou redenção, quem se coloca aos pés de Cristo encontra uma nova história. Se coloque aos pés do Senhor. Hoje, amanhã e sempre. Coloque suas dificuldades aos pés do Senhor. Conte para Ele. Ninguém melhor do que Ele. Não posta lá nas redes sociais. Ninguém precisa saber o que você está passando. Não vai resolver, gente. A gente precisa falar para Jesus. Porque Ele é o único que pode realmente te ajudar, te socorrer. A palavra do Senhor fala que Ele é socorro bem presente. Lá no capítulo 3, Boaz não apenas aceitou Ruth, ele declarou publicamente diante da cidade que iria resgatá-la.
Ele conversou com aquele rapaz que eu havia falado, que era, né, que vinha antes dele, para poder assumir Ruth, né, redimir a sua herança e tudo mais, e se casar com ela. E o rapaz, ele falou que ele não queria. Então, o que ele faz? Ele aceitou Ruth e ele declarou publicamente diante da cidade que iria resgatá-la. E da mesma forma, Jesus Cristo, ele não apenas nos salva. Jesus Cristo, ele nos chama de seus diante do Pai. Ele declara que nós somos dele. Jesus Cristo, assim como Boaz, ele tinha o direito de resgatar, ele pagou o preço, restaurou o que estava perdido. Boaz resgatou Ruth e Jesus Cristo resgatou a humanidade. Olha que coisa linda, gente. Eles tinham o mesmo poder de ser redentor. A história de Ruth prova que quando uma mulher decide ser fiel a Deus, Ele não muda apenas o presente dela, Ele muda gerações.